Continuamos aqui a aula de número 8, falando de Ai, né? Quando Josué consegue tomar aqui, ó, essa terra de Ai. Na parte 2 eu estava falando de confessar os nossos pecados para Deus, para que Deus não deixe cair a sua ira sobre nós. Foi o que aconteceu, meus irmãos. A ira do Senhor se acendeu contra o povo por causa de Acã, que ele cometeu mentira, roubou aquilo que era do anátema, não falou para Deus e acabou colocando os hebreus numa situação complicada, né? Como eu estava falando, o pecado nos traz medo, culpa e fuga, mas porém precisamos confessá-los a Deus, precisamos ter o ato de confissão ao Senhor. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu sobre Acã e que ele e sua família foram apedrejados e queimados no arraial. Olha só, meus irmãos, que situação complicada. Josué já vinha ganhando as frentes de batalha. Quando ele vai para Jericó, era muito difícil por ser uma fortaleza. Quando ele sobe para tomar a Ai, já era mais fácil, porque Ai não era uma cidade totalmente fortificada, então para ele conquistar a terra de Ai era muito mais fácil do que ele conquistar as outras terras. Porém, meus irmãos, tinha uma dificuldade muito grande. Havia pecado no meio do povo e Acã tinha tomado do anátema aquilo que não era para mexer, aquilo que não era para pegar, né? E Josué volta frustrado, rasga suas vestes, passa o pó sobre a sua cabeça com um sinal de humilhação a Deus para poder tomar de volta ali, com a graça de Deus, uma estratégia, uma retomada e destruir a Ai. Parece contraditório, porque Deus tinha falado para Josué que estava com ele, que ia dar vitória a ele, porém, quando ele vai pelejar, o que acontece? Ai consegue dizimar os hebreus. Olha só que interessante. A estratégia que eles adotaram é ir até o arraial de Ai, para que os povos fizessem como fez aquela vez, fossem tocar os hebreus. E quando eles tocassem os hebreus, a cidade ficava deserta. Eles entrariam, ateariam fogo e tomariam a cidade. A estratégia de Deus, como está dizendo aqui, ó, no tópico de número 3, o inimigo confiante. Aí estava confiante de que os israelitas estavam temerosos e não conseguiriam mais voltar para lutar com eles. Meus irmãos, realmente os hebreus estavam com medos, estavam atônitos, mas o Senhor já tinha dito para Josué, ó, eu vou entregar eles nas tuas mãos. Eu vou entregar eles nas tuas mãos, porque essa terra é vossa, essa terra é sua. Porém, o medo não intimidou a coragem do líder Josué, não intimidou a vontade de Josué de fazer aquilo que o Senhor tinha dito a ele, de levar o povo até o local que ele tinha que levar. Então Josué pega, se enche de força e vamos lá para poder levar o povo para a tomada de Ai. Depois, a estratégia de Deus é diversificada. Na batalha de Jericó, Deus tinha estabelecido uma estratégia de guerra envolvendo sacerdotes, a arca e outros tocando trombeta. Mas agora seria bem diferente. Os despojos poderiam ser saqueados pelo povo. A estratégia seria uma emboscada. Meus irmãos, Deus ele não fica preso, limitado. Deus ele é antropomórfico. Ele se beneficia de várias estratégias. Lá em Jericó funcionou de um jeito, agora aqui em Ai funcionaria de outro. Deus estava dizendo para o povo armar uma emboscada contra os de Ai, e no meio dessa emboscada o Senhor daria vitória a eles. Porém, o Senhor deu vitória a eles. Josué foi, santificou, colocou o povo em preparo novamente, expulsou colocou Acã ao anátema, amaldiçoou ele, tirou ele para fora, expulsou ele do arraial, santificou o povo novamente e foi para a batalha. O que acontece aqui? Deus dá vitória a Josué na frente de batalha contra Ai, porque ele estava fazendo segundo a vontade do Senhor. Depois, o que Josué faz aqui no subtópico 3, para nós fecharmos essa lição? Para celebrar a vitória, Josué deslocou o povo até o Monte Ebal. Ali edificou um altar onde colocou pedras, uma cópia da lei de Moisés.
com os oficiais hebreus à volta da arca, ao meio dos caminhos da montanha e as tribos e as encostas, Josué proclamou a lei do Senhor, restaurando o compromisso com o Altíssimo. Meus irmãos, este culto é um renovo de aliança que Josué estava fazendo do povo hebreu para com Deus. Olha só que interessante. Josué vai disputar lá em Ai, ele sofre uma emboscada dos de Ai, eles voltam, alguns homens foram feridos ao fio de espada, porém Josué se humilha diante de Deus, Deus mostra para ele onde está o erro, ele conserta o erro, vai, obtém vitória e depois ele faz um culto a Deus, ele oferece um culto a Deus. É interessante essa ideia do culto aqui, porque o culto, meus irmãos, nós não viemos a buscar, o culto nós viemos para trazer, para oferecer, para dar a Deus o nosso louvor. E nesse culto, Josué usou este culto para restauração. Ele fez o que o Senhor tinha dito para ele lá atrás: olha, não te aparte do livro da lei, que ele não se aparte da sua boca, e que este livro você medita nele de dia e de noite. Era o que Josué fez. Ele trouxe o povo para ler a lei novamente, ele trouxe o povo para restaurar a confiança com Deus, restaurar o relacionamento com Deus e restaurar o convívio com Deus. Eu quero te fazer uma pergunta aí, ó. Talvez você tá igual o Josué lutando contra Ai. Como que tá a sua vida diante de Deus? Como que tá o teu coração diante de Deus? Como que tá a tua casa aí diante de Deus, essa sua casa aí diante de Deus? Você tá precisando, será que fazer um culto aí para restaurar essa aliança com Deus? Será que tá precisando conversar com Deus mais de perto? Como que você, talvez você já perdeu algumas batalhas, ganhou outras, mas está precisando de um cultinho aí, um culto de restauração, um culto de buscar a lei novamente, um culto de ler a palavra novamente, um culto para sentir a presença de Deus como você sentia novamente. Então eu quero te convidar aí, olha aqui para mim, eu quero te convidar para você restaurar a sua aliança com Deus. E tenha certeza que esse Ai aí, essa cidade de Ai, não vai ser a primeira nem a última batalha que você vai vivenciar, mas será a primeira ou a última de muitas que Deus vai te fazer mais do que vencedor. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a sua vida nessa TBD, possa te dar graça, força, paz, para que você consiga gerenciar os projetos de Deus na sua vida. Fiquem com Deus, obrigado por estar aqui comigo para mais uma EBD. Deus abençoe, não perca a aula de número 9, que está muito boa também, viu? Deus abençoe, tchau!